Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje é segunda-feira, dia de voltar ao trabalho e para muitos não é um dia feliz, exatamente por causa disso, por não se voltar ao trabalho, ao local de trabalho, às mesmas tarefas, ao ambiente de trabalho, desafios que acontecem, colegas de trabalho, as próprias tarefas em si que não são as que trazem mais alegria ou então tornaram-se repetitivas, cansativas, frustrantes, ou então não é o trabalho que tu quiseste e por isso é um fardo. Então, por vários motivos, a segunda-feira pode ser difícil de encarar para ti por causa do trabalho que tens que começar e sabes que vais levar agora 5 dias até finalmente chegar o fim de semana. Okay? Isto para aqueles que trabalham num sistema de trabalho de segunda a sexta, outros trabalham por turnos, então, enfim, quando chega a hora de encarar o trabalho, nós podemos perder a real motivação pela qual nós estamos a trabalhar. E eu sei que eu já falei um pouco disso num vídeo anterior, mas o texto de hoje, que estamos a seguir, Efésios, traz este assunto outra vez. Então vamos ler Efésios capítulo 6, versículos 5 até 9. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, quando estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso através do Senhor, seja servo, seja livre. Até aqui. Paulo trazer este assunto nesta secção em que ele tem estado a falar sobre família faz sentido no contexto e na época da sua altura, porque os escravos faziam parte da família. E Paulo traz este assunto porque ele quer que as famílias cristãs tenham uma postura diferente daquela dos outros que estão à sua volta. Sejam os senhores dos escravos, sejam os escravos cristãos que fazem parte de uma família onde eles estão inseridos, ele quer que eles sejam diferentes de toda a gente à sua volta. Okay? Da mesma forma, para nós hoje, Deus quer que o trabalhador cristão seja diferente de todos os outros trabalhadores, em alguns aspectos, ok? Então, quais são esses aspectos? Em primeiro lugar, nós encontramos aqui um pedido de Paulo dirigido aos servos, depois a segunda parte vai ser aos senhores. Aos servos ele pede que eles obedeçam aos seus senhores, ok? Que obedeçam, que façam aquilo que lhes é pedido, ok? Ou seja, cumpram o seu trabalho. Cumpre o teu trabalho. E isto aqui podemos transferir também para os dias de hoje, para os trabalhadores. Cumpre o teu trabalho. Faz o teu trabalho. Estás num determinado trabalho, cumpre-o. Faz-o. Assinaste um contrato, ou é esperado de ti, ainda que seja por um contrato verbal, é esperado de ti que exerças determinadas responsabilidades, que as faças bem, que as faças como deve de ser. Então, cumpre o teu trabalho. Somos chamados a cumprir o nosso trabalho. Agora, e é aqui que a coisa piora um pouquinho, num bom sentido, em que, ok, podemos até cumprir o nosso trabalho, mas podemos cumprir o trabalho com a atitude errada, ok? Tu podes estar no teu trabalho a fazer as coisas que tens para fazer, mas com a atitude errada. E por isso Paulo vai dizer aos servos: vocês obedeçam aos vossos senhores com sinceridade de coração. E alguns senhores podiam ser bem severos. Havia outros que eram muito bondosos e que os escravos eram de facto tratados como membros da família, okay? Mas havia outros que eram severos. E havia também a fama de escravos trabalharem preguiçosamente, especialmente quando não estavam sob as vistas do seu senhor. E já vamos falar sobre isso. Mas para já, a atitude do coração deve ser esta de sinceridade. Ou seja, fazer as coisas bem feitas, com motivação e não servindo apenas quando se está a ser visto, ok? Não apenas quando está o patrão, não apenas quando chega um cliente, não apenas quando chega um supervisor, não apenas quando chega um inspetor, mas sempre, sempre. Porquê? Deve-se fazer como se estivesse a fazer para Cristo, ok? E esta é a chave. Deve ser feito com sinceridade de coração, como se estivesse a fazer para Jesus. Aquele trabalho que tu fazes, chato, repetitivo, aquele trabalho onde tu tens aqueles colegas que constantemente te impulsionam a escolher lados, que constantemente fazem jogos de poder e jogos de política
e que tu tentas te posicionar num ponto de integridade, isso até te custa muito mais coisas. Então, nesse mesmo local de trabalho, faz tudo como se fosse para Jesus. Não para agradar os outros. Não para agradar os outros, mas para agradar a Jesus. Então não sirvas apenas quando estás a ser visto, somente para agradar pessoas, mas como servo de Cristo. Okay? O teu patrão, o teu Senhor é Cristo. E, em última análise, quem te abre ou fecha portas de trabalho é Ele mesmo. É Ele que dá saúde para tu ires trabalhar. É Ele que deu as capacidades que tu foste adquirindo, a experiência que foste adquirindo ao longo da vida para poderes chegar onde chegaste e poderes estar a desempenhar o trabalho que desempenhas. Foi Ele que te deu a possibilidade de estudares, de aprenderes, de desenvolveres um currículo para que hoje possas estar onde estás. Então Ele, em última análise, é o teu patrão, é o teu Senhor. Faz como se fosse para Ele. Faz como se fosse para Ele. Com gratidão, com sinceridade, com amor. E assim vais fazer um bom trabalho. E depois aparece outra vez esta ideia, fazendo de coração a vontade de Deus. Esta ideia do coração aparece 2 vezes. E como a Cristo, como servos de Cristo, aparece 3 vezes, porque agora vamos ver que é a mesma coisa de coração, versículo 7, e com sinceridade, versículo 7, sirvam de boa vontade quando estivessem trabalhando para o Senhor. De boa vontade, prontos, ok? Solícitos, disponíveis. Estão fazendo como para o Senhor. E depois, versículo 8, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E aqui isto é importante. Nós temos que sustentar a nossa família, sim. Temos que receber o salário para pagar as contas, para exercermos generosidade. Mas, em última análise, a nossa principal recompensa deve ser a eterna. Deve ser tudo o que Deus nos dá, a sua paz, o seu cuidado, o seu amor, cumprimento das promessas dele. Então, nós vamos fazer as coisas por obediência a Deus, por amor a Ele, sabendo que a principal recompensa não é o salário. Porquê? Porque em alguns trabalhos aquilo que se recebe não condiz com o trabalho que dá. Okay? Aquilo que se faz, as coisas a que se é exposto, as humilhações que por tantas vezes se passa, as dores de cabeça que aquilo traz, se fosse pelo salário, okay? Não dava. Então, nessas horas, para nós termos a motivação no sítio certo, vamos pensar, não, eu estou a fazer isto por obediência a Cristo, como se estivesse a trabalhar para Ele, e a maior recompensa Deus me dá. E na verdade eu já a tenho. Cristo Jesus, que deu a vida por mim, me deu uma salvação eterna com alegria, perdão, paz. Okay? Ele deu-me uma enxurrada de coisas boas. Algumas delas ainda estão por se consumar, todas elas estão para se consumar na sua plenitude. Okay? Então essa é a grande recompensa para a qual nós temos que olhar. Esta tem que ser a motivação que nos deve levar a trabalhar todos os dias. Okay? Como para o Senhor. E ser para o Senhor também é ser para os outros, em que nós somos chamados a amar a Deus e amar o próximo. Então eu vou trabalhar para melhorar a vida da sociedade, para melhorar a vida das pessoas que estão à minha volta, ainda que isso me traga dores, ainda me traga dificuldades. E sabendo que, em última análise, eu estou a trabalhar para o Senhor e Ele trabalhou mais do que tudo para mim. Na cruz do Calvário, Ele trabalhou até à última gota de sangue. E depois Ele disse, está pago, está consumado. Ok, agora, os senhores, versículo 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Ok, os senhores... Naquela altura, alguns podiam ser muito exageradamente severos. Okay? Por isso, Paulo vai dizer, façam o mesmo com os servos. Ou seja, a mesma atitude de coração, a mesma boa vontade, como se estivessem a gerir, como se estivessem a lidar com essas pessoas que estão sob a vossa liderança, como se fosse Cristo a exercer essa liderança. Façam a mesma coisa, façam de coração e como para o Senhor. Deixem as ameaças. Deixem de ser ríspidos. Isto não quer dizer que um gestor, que um patrão não possa ter princípios, que não possa ser sério naquilo que faz e que não possa não permitir que os empregados andem a brincar com a empresa. O ponto não é esse. O ponto aqui é não ameaçar,
não exigir demais, não puxar demasiado a corda das pessoas, que é o que muitas vezes também acontece. Exige-se demais das pessoas, torna-se quase como uma escravatura aquilo que se pede às pessoas. Um ambiente de trabalho onde não há alegria, onde não há motivação. Então, se por um lado os empregados, aqueles que trabalham para outrem, devem se esforçar para criar um bom ambiente de trabalho diante dos patrões, ok? Por outro lado, os patrões também devem fazer a mesma coisa, criando um bom ambiente de trabalho para que as coisas possam avançar. E depois eles devem saber que o Senhor, que está nos céus, Ele vê e não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, o patrão não é maior do que o empregado. E para Deus é isto, ok? Deus não faz exceção de pessoas. Ele vai julgar, tá? Por isso, é para tratar, é para lidar com eles como se fosse o próprio Cristo. Então, que possas ir trabalhar com esta motivação no coração de fazeres tudo como se fosse para Cristo. Não em função do ambiente que está à tua volta, não em função do salário que tu vais receber, que é uma bênção e te permite te sustentares e ser generoso na igreja, na sociedade e para a própria família, mas sabendo que a principal recompensa tu já recebeste daquele que, em última análise, é o teu patrão, aquele que te ama e que vai cuidar de ti até ao fim. Então, boa semana de trabalho e Deus te abençoe.